Mas talvez você está aqui nessa noite, talvez você já deve ter usado a expressão assim: para eu crer, para eu acreditar, eu tenho que ver. Eu sou igual Tomé, eu tenho que ver para crer. Talvez você também é assim, você precisa ver para crer. Talvez você já usou essa expressão dessa forma. E a figura de Tomé, Tomé foi um dos discípulos de Jesus. Jesus separou 12 discípulos e Tomé foi um deles. E talvez você conhece Tomé como essa pessoa sem fé, um descrente. E eu gostaria de falar de Tomé nesta noite. O tema da mensagem é vencendo as nossas dúvidas. A proposta que nós temos para esse ano como igreja é que nós cresçamos, amém? Cresçamos de dentro para fora. E para nós crescermos é necessário eu vencer as minhas dúvidas e ter uma vida em fidelidade. É necessário disso. E eu gostaria de ler com vocês o Evangelho de João. Fábio, está ali também, estava na praia. João 20, a partir do verso 19, se você está com sua Bíblia aqui, se você está com seu celular, se você está em casa, puder, quiser nos acompanhar. João 20, a partir do verso 19, eu vou ler aqui na minha Bíblia em folha, papel. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar aqui no telão, fique à vontade. Às vezes dá uma divergência de versões, mas a ideia é a mesma. João 20, a partir do verso 19, diz assim: chegado a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas do lugar onde estavam os discípulos com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram ao verem ao Senhor. E disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isso, ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se perdoados os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoares, não serão perdoados. Verso 24, ora, Tomé, chamado de Dídimo, que quer dizer gêmeo, um dos 12, não estava com eles quando apareceu Jesus. Repetindo, ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com ele quando apareceu Jesus, e disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele, o Tomé, respondeu: se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser ali o dedo, e não puser a mão sobre o seu lado, de maneira alguma eu crerei. Mas acontece algo. 8 dias depois, verso 26, 8 dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro de casa, e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou e apresentou-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Então disse a Tomé: Tomé, põe aqui o dedo, vê minhas mãos, estenda sua mão e coloque aqui do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me vistes, crestes, bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus operou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estavam escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo neles tenhas vida em seu nome. Amém? O texto que nós acabamos de ler fala que os discípulos de Jesus estavam reunidos. Detalhe, Jesus havia acabado de ser crucificado. O texto inicia que os discípulos estavam reunidos, trancados com medo. Por quê? Eles estavam com medo de também serem crucificados, porque havia uma perseguição contra Jesus e também contra os seus discípulos. Então os discípulos estavam reunidos nas casas, nas células, estavam com as portas trancadas com medo. Os discípulos e também Tomé. Mas
de repente algo acontece. Jesus aparece. Jesus aparece e diz: a paz seja convosco. Mas Jesus tinha 12 discípulos, Judas que o traiu, já não estava no meio, já devia ter perdido sua alma, mas estavam 10 discípulos, e faltava um, e esse um era Tomé. O texto não diz porque Tomé não estava presente, o texto não diz. Mas o interessante é que depois de 8 dias, Tomé estava presente novamente e Jesus aparece. Podemos entender que Jesus aparece quando há uma reunião, quando há pessoas clamando o seu santo nome, quando há uma igreja, Jesus aparece. Eu pergunto a você, e eu faço essa mesma pergunta a mim: se Jesus aparecesse hoje para todos, e menos para você, qual seria o seu sentimento? Qual seria a sua reação? Qual seria a sua atitude se Jesus aparecesse para todos, menos para você? Como foi para Tomé? Qual seria o seu sentimento? Talvez o seu sentimento seria assim: puxa, de fato, eu não valho nada mesmo. Eu sei disso, que eu não sou essa pessoa amada mesmo. De fato, Jesus tem os seus preferidos, e eu não sou o deles. Mas eu também faço a pergunta: e se Jesus aparecesse para todos, inclusive para você, menos para uma pessoa, como você olharia para essa pessoa? Como você julgaria essa pessoa? Talvez eu poderia julgar assim: olha, Jesus não apareceu para você porque você está em pecado. Jesus não apareceu para você que, como diz o pastor Valadão, você não é crente não. Como você reagiria? Meus irmãos, entenda que Jesus, o Messias, o Salvador, ele veio com a proposta, mas de repente Jesus é crucificado, e os discípulos ficam a ver navios, em algum momento, os discípulos ficam sem direção, os discípulos ficam sem norte, e o que os discípulos fazem? Vão e se reúnem. Os discípulos, eles não falam: olha, agora cada um para um lado, olha, agora você vai para o sul, vai para o norte, vai fazer o que vai. Não, os discípulos falam: olha, vamos nos reunir, vamos para a célula. Olha que interessante isso. Os discípulos estavam nas casas. Primeira verdade que nós podemos entender desse texto, que eu quero trazer para você, trazer para mim, que no mundo tereis aflições. Todos nós passaremos por dificuldades, por lutas. Talvez o que te trouxe aqui nessa igreja foi uma luta, uma dificuldade. Talvez você está aqui nessa noite passando uma dificuldade tremenda, enorme. Talvez você está sem sentido como os discípulos, às vezes você está sem direção, chegou aqui sem norte, sem rumo. Talvez você está aqui nesta noite e fala assim: puxa, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer? Mas o interessante é que nós podemos observar nesse texto, observar com os discípulos de Jesus, que os discípulos não os dispersaram. Os discípulos não começaram a criticar um ao outro. Os discípulos não começaram a criticar: olha, foi culpa sua. Não, foi culpa sua que Jesus morreu. Não. O texto não fala que os discípulos começaram a confrontar um ao outro. Não houve divergência. Quando Jesus aparece pela primeira vez e Tomé não estava, os discípulos não começam a tirar sarro de Tomé, falar: ei Tomé, você não é crente não. Não acontece isso. Quando Jesus aparece pela primeira vez, Tomé não fica bravo, Tomé não fica com raiva dos irmãos em Cristo, dos discípulos, porque Tomé foi excluído momentaneamente daquele momento. Não. O que eu quero dizer para você? Diante das suas dificuldades, diante das suas lutas, diante daqueles momentos que você fala assim: olha, eu não sei o que fazer. Diante daqueles momentos que você fala assim: olha, eu não sei por onde caminhar. Eu quero dizer para você que existe uma igreja chamada CB Paz,
que pode te ajudar. Existe um líder de célula que pode te ajudar. Existe um supervisor, um pastor, um discipulador que pode te ajudar. Existe uma irmã, um irmão que pode te ajudar. Diante das dificuldades, muitas vezes o que nós vemos são pessoas saindo. Mas observe que a dificuldade, ela é para todos. Todos nós temos dificuldades. Mas o que acontece muitas vezes, diante da minha dificuldade, nós trazemos algo na nossa mente e eu quero achar um culpado. O ser humano, ele quer achar um bode expiatório, colocar a culpa em alguém. Então, diante da minha dificuldade, eu começo a olhar para os meus irmãos, eu começo a olhar para a minha casa, para a minha igreja, e falar, não, é por causa disso, é por causa daquilo. Diante da minha dificuldade matrimonial que posso estar passando, é porque a minha esposa não me entende, porque ela não coopera. Diante de uma dificuldade na sua célula, mas o meu líder é muito chato. Diante de uma dificuldade na sua igreja, não, mas o pastor também. Mas observe que é algo que você traz na sua mente. Sabe por quê? Porque nós temos muitas pessoas, olha, dizendo assim, hoje em dia tem uns julgadores de plantão da igreja, que diz assim, olha, na igreja só tem gente falsa. Deus me livre. Como se lá no boteco, tem gente que fala coisa... eu não acredito em ninguém lá, o fulano é muito chato. Como se no trabalho dele ou se em outro lugar ele pode fazer o que quiser. Não, ninguém manda em mim. Esse negócio assim, não. Como se na sociedade você não tem que cumprir regras. Observe que nós somos uma família, somos um corpo. E no corpo há divergências, no corpo há pensamentos diferentes, mas há uma unidade em Cristo Jesus. O que não pode, diante da minha dificuldade, diante da minha luta, eu pegar e falar, olha, isso aí. Observe que Jesus já não estava presente com os discípulos, mas os discípulos estavam juntos em unidade. Na unidade, na comunidade, na célula, Jesus aparece. Quando os discípulos estavam reunidos ali, orando, cantando, celebrando, enfim, eu não sei, chorando por causa da morte de Cristo, mas eles estavam reunidos, eles estavam num propósito. Jesus aparece. O texto não diz que Jesus apareceu para Tomé sozinho, mas o texto diz que depois de 8 dias, quando Tomé estava presente, aí Jesus apareceu de novo. Vocês entenderam? Jesus podia aparecer para Tomé. Jesus é Deus, presente, onisciente, onipotente, Ele pode todas as coisas. Mas Jesus esperou Tomé se reunir novamente com sua igreja, com a sua célula, com seus irmãos em Cristo. E Jesus apareceu novamente para os discípulos e disse, a paz seja convosco. Meus irmãos, segunda verdade que nós podemos aprender, Tomé não era um descrente. Tomé não era alguém sem fé, muito pelo contrário. Tomé foi um escolhido de Jesus para andar com ele. Tomé era alguém que queria saber, Jesus me explica como que é isso. Tomé era alguém que argumentava, Jesus explica isso melhor. João 14, Jesus está falando, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. João 14, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Verso 3, 4. Verso 3. Mesmo vós sabeis para onde vou. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Jesus está falando, olha, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. E de repente Tomé faz uma pergunta. Verso 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós sabemos para onde vais.
Não sabemos para onde vais, como nós podemos saber o caminho? Aí Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tomé era um conhecedor da palavra, das Escrituras. Lá em João 11, João 10, Jesus está falando assim, olha, Jesus está pregando em Jerusalém. Jesus está falando assim, olha, eu sou um com o Pai. João 10, 30 diz, olha, Jesus diz assim, eu sou um com o Pai. Jesus está falando da sua natureza divina. Mas os judeus, os fariseus, não acreditavam, estavam a ponto de apedrejar Jesus, de matar Jesus. Eles estavam ali já bravos com Jesus. Jesus e seus discípulos então saem de fininho e vai embora. Mas de repente, depois de alguns dias, falaram para Jesus, olha, sabe o seu amigo, o tal do Lázaro? Morreu lá em Betânia. Detalhe, Betânia é próximo de Jerusalém. E Jesus ficou sabendo que Lázaro morreu, Jesus volta. Jesus falou assim, olha, eu vou voltar. Então os 10 discípulos de Jesus falaram assim, não Jesus, melhor os 11, não Jesus, por favor, saímos de lá semana passada, você não viu que o pessoal quer te apedrejar lá, quer te linchar lá? Não Jesus, não vá, não vá. Mas aí, um tal de Tomé, disse assim, lá em João 11, 16, disse assim, vamos lá. Disse, pois, Tomé, chamado de Dídimo, aos seus condiscípulos, vamos nós também, porque se for necessário, nós morreremos com o Mestre. Se for necessário, nós vamos morrer com Ele por esta causa. Tomé não era alguém sem fé, muito pelo contrário, Tomé cria, a ponto de morrer por essa causa, a ponto de morrer por Jesus. O que nós precisamos entender nesse texto, o que nós precisamos entender na vida de Tomé, é que existe pessoas que têm fé. Você está aqui nesta noite, você crê em Deus, você crê em Jesus, você crê no Espírito Santo, mas fé é você crer, fidelidade é você ter uma vida de prática de fé. Nós temos que entender isso. Para nós crescermos, nós temos que vencer as nossas dúvidas e ter uma vida de fidelidade. Muito mais do que você crer que Ele é o seu Senhor, você precisa viver isso, vivenciar isso todos os dias. Você precisa vivenciar e tomar essa pessoa que não apenas cria que Jesus era o Filho de Deus, quando ele fala assim, Senhor meu e Deus meu. Mas Tomé, ele teve uma vida com Deus. Fé é você crer. Fidelidade é você levar esse ato de crer todos os dias da sua vida. É uma vida de prática. Fé é você crer que Deus proverá o pão, a água sobre a sua vida, sobre a sua casa, o alimento. Fé é isso. Fidelidade é, mesmo diante disso, mesmo se houver ou se não houver, você continuar crendo. Fé é você crer que Deus pode curar você de uma doença terrível. E Ele pode mesmo. Mas fidelidade é você continuar crendo, mesmo que a cura não venha. Fé é você crer que Ele é o Jeová Rafá sobre a sua vida. Fé é você crer que Deus é dono de todas as coisas, de todas as riquezas. Fidelidade é você vir todo mês, independente de como você está financeiramente, você devolver o seu dízimo, fazer a sua oferta. Fé é quando você não vê saída, e você fala assim, olha, eu creio
que Ele pode abrir uma porta. Fidelidade é quando você já vê essa porta do mundo espiritual, já coloca a mão na maçaneta e já abre. Precisamos separar isso, fé e fidelidade. Tomé teve um momento de dúvidas. Mas observe que o texto diz que os discípulos estavam passando por um momento difícil, porque Jesus tinha acabado de ser crucificado. Imagine você, se você já perdeu alguém próximo, um filho, um pai, uma mãe, um tio, enfim, eu tenho quase certeza que todos aqui já passaram por um momento difícil, de perder um ente querido. É um momento fácil? Não é. Os discípulos estavam passando por um momento muito difícil, uma tribulação. Cadê o mestre? E agora? E diante das incertezas, diante das dificuldades, ouça bem, diante das suas dificuldades, diante das minhas dificuldades, vem as dúvidas. E diante das dúvidas, vem o distanciamento. Por isso que é interessante você entender isso. Quando há dificuldade, vem uma dúvida na sua mente, no seu coração. Diante daquele dia que você não tem dinheiro para pagar uma conta de energia, de água, o boleto atrasou, aí vem uma dúvida. Ué, mas Deus não provê todas as coisas? Ué, Deus não é o dono do ouro e da prata? Aí começa uma dúvida na sua mente e no seu coração. Aí diante dessa dúvida que você começa já a ter, você fala, olha, se Deus não provê, por que eu vou para a igreja? Por que eu vou para a célula? Diante da dificuldade que você tem, às vezes no seu casamento, você fala assim, ué, na Bíblia não fala que o Deus uniu, não separa o homem? Aí vem o distanciamento. Diante de um problema que você tem com alguém, ou no seu coração você fala, olha, será que Deus é soberano mesmo assim? Será que Deus me conhece? Será que Deus me ama? E vem dúvidas. E aí vem o distanciamento. Por isso que a proposta dessa noite é que nós vençamos as nossas dúvidas e tenhamos uma vida em fidelidade. Porque nós só teremos uma vida de fidelidade quando nós vencermos essa dúvida. Por isso que é um exercício diário. É um exercício diário que eu e você temos que fazer. E como que eu venço as minhas dúvidas, pastor? Como que eu venço isso? Não é através de críticas. Você não vence as suas dúvidas, as suas lutas, as suas dificuldades criticando. Você não vence as suas lutas, as suas dificuldades postando um textão no Facebook. Você não vence as suas lutas e dificuldades se você ficar no Netflix madrugada inteira. Você não vence suas dúvidas, as suas dificuldades se você ficar murmurando o tempo todo. Você não vence as suas dúvidas, as suas dificuldades, as suas lutas se você não busca Ele. Para eu vencer as minhas dificuldades, para eu vencer as minhas dúvidas, é necessário que você leia a palavra. Porque quando o inimigo vier, porque ele é astuto, ele vier e fala assim, olha, será que Deus te ama mesmo? Mas todo mundo está sendo abençoado. Aí você vai lá em João, assim, olha, antes de nós amarmos, Ele nos amou primeiro. Aí você fala assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que se entregou por mim. Ele deu o seu Filho. Quando vem as dificuldades, meu Deus, esse mês tem tanta conta para pagar, tantas coisas. Quando vem essas lutas, quando vem essas dúvidas, o que você vai lembrar? Que Ele suprirá as suas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Então, diante das suas dificuldades, diante das suas lutas, vai vir as dúvidas. Diante das suas dúvidas, você tem que recorrer à palavra de Deus. É porque é ela que nos norteia, é ela que nos direciona.
É nela que você vai encontrar alento, é nela que você vai encontrar direção. Diante das dificuldades, das lutas, buscamos a palavra de Deus. Terceiro ponto, e eu até, o ministério de louvor puder vir devagarzinho. Terceiro ponto, que nós podemos entender, que Jesus, Ele volta. Terceiro ponto, que Jesus, Ele volta. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês entenderam? Que diante das dificuldades, das lutas, diante das incertezas, Ele volta. E Ele volta por causa de uma pessoa, por causa do Tomé. Talvez você está aqui nessa noite, tem várias pessoas, mais de 100 pessoas aqui. E Jesus, Ele está aqui, sabe por quê? Por causa de você. Porque Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua aflição, Ele conhece a sua angústia, Ele conhece a sua dúvida. E nessa noite Ele quer tirar essa dúvida cruel que bate na sua cabeça. Ele quer arrancar. E dizer, falar, olha, eu estou aqui, que a paz seja convosco. Ele quer trazer paz ao seu coração. Meus irmãos, se Tomé demorasse 15 dias para voltar nessa célula, eu creio que Jesus demorasse. Depois de 15 dias, o texto ia dizer assim, depois de 15 dias, Jesus apareceu novamente. Ah, meus irmãos, não importa se você acha ou se você não acha, o que importa é que Ele volta, porque Ele te ama. Ele volta porque Ele te ama, Ele quer tirar essa dúvida, Ele quer tirar essa incerteza que pode passar que passa no seu coração. Ele te ama porque Ele quer arrancar essa incredulidade. Ele te ama, Ele vai voltar e vai falar assim, ei, Paulo, toca aqui na minha mão. Ele volta nesta noite para dizer, ei, toque aqui. Diante das dificuldades, diante das lutas, vêm as dúvidas. E diante das dúvidas, o que nós temos que fazer é correr para o braço do Pai. O desejo de Deus é que nós corramos para o braço deles e nos jogamos a Ele, nos entregamos a Ele. Aí você diz assim, André, Jesus não vai aparecer hoje aqui para mim. Às vezes essa dúvida está agora na sua cabeça, você fala assim, olha, tem um argumento para quebrar a mensagem do pastor no meio. Fala assim, olha, Jesus não vai aparecer aqui nessa noite. Eu gostaria de ler com vocês, João 16. João 14. João 14, no verso 16 diz assim, Jesus diz assim, olha, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre. Verso 17, e esse é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós, CBPaz, vós, igreja, mas vós que está aqui, conhece, porque Ele habita em vós, e estará em vós, para todo sempre. Talvez você está aqui nessa noite e fale assim, Jesus não vai aparecer para mim. Ele vai, já está aqui. O Espírito Santo já está aqui. Mas Ele não vai aparecer apenas e relar em você, não. Pode deixar apagado. Ele não vai vir aqui para você falar, olha, toca em mim, não. É algo mais profundo ainda. Ele está aqui. E Ele pode estar aqui dentro. Por isso que eu falei para a nossa juventude, ei, este ano
O nosso tema é esse, pode morar aqui. O Espírito Santo, Ele pode e deve morar aqui. Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Espírito da verdade. O Espírito que o mundo não pode conhecer, mas Ele pode habitar em você, Chicão, Marcelo, Neide. Ele pode e deve habitar em você para sempre. Quando o Espírito Santo de Deus habita no seu coração, toda dúvida, toda incerteza, toda incredulidade, todo rancor, todo o peso vai embora. É isso que eu quero que você entenda nessa noite, é isso que eu quero que você receba nessa noite. É isso que eu quero que você saia aqui nessa noite com o coração transbordando do Espírito Santo de Deus. Talvez você que entrou nessa noite chateado, triste, angustiado. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: olha, as coisas acontecem para todo mundo. Jesus já apareceu para todo mundo, menos para mim. Ei, essa é a noite que o Espírito Santo apareceu para você. Você pode marcar na sua agenda e falar: olha, no dia 20 de fevereiro, o Espírito Santo apareceu para mim. Jesus apareceu para mim, assim como apareceu para Tomé. Assim, quando nós já não tinha mais saída, eu não sabia para onde mais ir, eu não sabia qual direção tomar, mas um dia eu entrei naquela igreja CB Paz. Um dia eu entrei naquela igreja, o Espírito Santo entrou em mim, porque Deus, o próprio Senhor Jesus, Ele vem onde tem um filho, onde tem uma filha, onde tem alguém aflito, onde tem alguém clamando, Ele vem. Jesus volta. Um dia Ele vai voltar para pegar a sua igreja, nos levar para o céu, mas enquanto Ele não vinha, Ele deixou o Espírito Santo para habitar. Ele deixou o Espírito Santo para habitar dentro do seu coração. A parábola do filho pródigo diz que o filho saiu, foi embora. O pai tinha 2 filhos, um filho foi embora. Mas uma hora o filho cai em si. E o texto diz que o pai está à porta. Ei, eu não sei por onde você está andando. Eu não sei por onde você está andando, mas eu quero dizer para você que o pai está à porta. Às vezes você pode ter escapado, mas o texto também diz: quando uma ovelha escapou, Jesus, o bom pastor, Ele deixou as 99 ovelhas aqui guardadas e foi atrás de uma. Talvez você está aqui nessa noite porque o próprio Deus o incomodou para que você vir. O próprio Deus te chamou, Ele foi atrás de você porque Ele te ama. Gostaria de convidar você a ficar em pé. Gostaria que você fechasse seus olhos, que você, agora nesse momento, você que está em casa, você está aqui nessa noite, pode ser que você tinha algumas dúvidas. Você tinha algumas dúvidas, mas nessa noite você vai ser com uma certeza que o Pai, Ele voltou, que o Espírito Santo voltou por sua causa. Você vai ser com uma certeza que o Pai o ama, por isso que Ele voltou. Você às vezes não tem a resposta para o seu problema, mas eu quero dizer para você algo, que você vai ter a sair daqui com a certeza que aquele que pode resolver o seu problema está aqui dentro do seu coração. Gostaria que você fechasse seus olhos. Como diz essa canção, nós vamos cantar: deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Você vai pedir: Espírito Santo de Deus, a tua palavra me disse que o Senhor deixaria o Espírito Santo para comigo, para morar aqui dentro. Talvez você está aqui nessa noite e não sentiu ainda a presença do Espírito Santo de Deus, mas é necessário que você abra o seu coração. A palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, é necessário que você abra o seu coração. É necessário que você dê autoridade ao Espírito Santo de Deus para dirigir a sua vida. Talvez você entrou aqui por um acaso, pelo convite de alguém. Talvez você entrou aqui nesta noite precisando de um abraço do Pai. Eu quero dizer que o Espírito Santo já está passando aqui. O Espírito Santo de Deus está passando aqui.
O Espírito Santo de Deus já pode estar passando aqui. E se você crê, já pode estar sentindo aí, onde você está. Não é necessário canções, não é necessário volume. Necessário é que você abra o seu coração. Não importa como você entrou. O que importa é que Jesus está aqui. Ele veio. Ele veio. Ele veio. Ele veio por causa de você. Ele veio por causa que você clamou. Ele veio, Ele está aqui. Peça que o Espírito Santo de Deus derrame sobre a sua vida. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Peça para que seja como nos céus, aqui, sobre a sua vida. Peça para que o céu desça. Com seus olhos fechados, Pai, precisamos, ó Pai, precisamos desse Espírito Santo. Ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor enviaria o Espírito Santo para consolar, para nos ajudar. Ó Deus, e nessa noite, Deus, nós como igreja, nós como Teus filhos e Tuas filhas, nós clamamos. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós nessa noite. Tira essa dúvida, tira essa incerteza. Ó Deus, ajuda esse homem, essa mulher, esse casal a vencer, ó Deus, essas tempestades da vida. Ó Deus, talvez tenha alguém aqui nessa noite, ó Pai, precisando, ó Pai, de uma direção. Ó Pai, talvez tenha alguém aqui nessa noite, ó Pai, precisando de um milagre. Talvez tenha alguém aqui nessa noite, ó Pai, precisando, ó Pai, de uma resposta do céu. Ó Deus, o Senhor é quem dá direção. Ó Deus, nós cremos na Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor ouve a oração dos Teus filhos, que os Seus ouvidos, ó Pai, estão sensíveis ao clamor do Teu povo. Ó Deus, ó Pai, que nessa noite seja noite de reencontro. Que nessa noite seja noite de recomeço. Ó Deus, assim como foi na vida dos discípulos, na vida de Tomé. Ó Deus, que a Tua paz venha agora. Que a Tua paz venha agora. Que a paz que esteve com os discípulos venha agora sobre nós. Pai, que o Senhor possa soprar o Teu Espírito Santo, assim como o Senhor soprou naquela célula, naquela casa. Deus, sopra agora sobre a sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Enche esse coração agora, ó Deus, pelo poder do Teu santo nome. Trevas vai embora, dificuldades vai embora, indecisões vai embora, dúvidas vai embora, em nome do Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo reine sobre a Tua igreja, sobre a sua casa, sobre a família CB Paz, em nome do Senhor Jesus. Levante suas mãos e declare isso, que a Ele todo o reino, toda a glória, todo o louvor, para todos sempre, em nome de Jesus.